Fala, meu povo! Eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos à minha estante e bora falar dos meus lidos de março. Bom, eu li ao todo 6 livros esse mês e a maioria foi físico, o que é uma surpresa muito grande, mas eu não li eles inteiramente no físico. Então bora falar de cada um, o que eu achei de cada livro e o formato que eu li cada um. Eu comecei o mês finalizando, eu terminei ele acho que no dia 8, Clube do Livro dos Homens. Eu comecei escutando ele por audiobook, num aplicativo que chama Libby, que inclusive se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Eu explico depois como funciona esse aplicativo e todos os benefícios que ele traz. Mas o livro em si, eu comecei ele por audiobook e eu terminei ele no físico, porque eu tava muito apaixonada pela história e eu tava num dia que eu queria ler físico, então eu peguei o finalzinho no físico. E esse livro foi muito gostosinho de ler. Ele é uma comédia romântica com segunda chance, porque ele vai contar a história do Gavin, que é um jogador de beisebol super famoso, que tá no auge da carreira. Ele é casado com a tia e eles têm gêmeas. Porém, eles entram numa crise no casamento e a tia meio que expulsa o Gavin de casa. E pra tentar reconquistar a esposa, porque ele é muito apaixonado por ela e pela família que eles construíram juntos, ele conta com a ajuda dos amigos dele, que tem um clube do livro dos homens, onde eles se juntam uma vez por semana, escolhem um livro de romance e leem todos juntos para dar a opinião deles, o que eles acharam, e entenderem um pouquinho melhor como que as mulheres pensam, o que elas gostam, para ler tantos livros de romance e terem muitos crushes literários. Assim, é um livro para dar muita risada, ao mesmo tempo que tem algumas lições ali por trás dos efeitos o que separação causa nas crianças no meio do casamento. Então, ele é gostosinho de ler, ele te ensina algumas coisas, o que eu amo em livros, eu sempre gosto de sair com algum ensinamento, alguma coisa que me deixe pensando uns dias na história. Ao mesmo tempo que, gente, são homens lendo livro de romance, então assim, é muito bom. E tem a mistura ainda do livro de romance do século XVIII, se eu não me engano, que eles leem. E uma coisa que eu gostei muito no audiobook, que me fez amar ainda mais esse livro, foi que o audiobook que eu escolhi no Libby, ele é encenado, ele não é só narrado. Então, quando chegava a parte do livro do século XVII, XVIII, ele mudava a entonação e fazia como se fosse um duque britânico. Ficou simplesmente perfeito. E sério, se eu pudesse indicar uma comédia romântica, seria essa daqui. Mas bora pro segundo livro de março. Depois disso, eu fui terminar a minha saga, acho que uma das minhas preferidas de suspense, Jogos de Herança. Eu tenho os dois no físico e eu li um pouco no físico, um pouco por e-book, dessa vez não foi audiobook. E assim, simplesmente incrível. Eu gostei muito da trilogia como um todo, vai ter um vídeo sobre a trilogia inteira. Mas tem uma coisinha só que me irritou um pouquinho nesses livros, e eu acho que isso que tirou um pouco do brilho dela pra mim, é que tem um triângulo amoroso. Assim, eu acho que a maioria dos booksters, eu me incluo nisso, não gostam de triângulo amoroso, e esse pesou muito pra mim, porque ele só foi não ser um triângulo no último livro. Levou 3 livros pra ela se decidir, então isso pesou muito. Mas é uma mistura de charada com jogos, com investigação, que é muito boa, então, apesar do Triângulo Amoroso, o livro vale muito a pena. É uma trilogia muito gostosa. E assim, se eu pudesse escolher um só, eu acho que eu gostei mais desse daqui, porque o suspense do segundo livro, envolvendo quem é de fato o herdeiro perdido, que eu não vou dar spoiler, porque é basicamente o livro inteiro. Gente, isso daqui é incrível, e quando você acha que você tá certo, repensa, porque você não tá. Então, se vocês forem ler essa coleção inteira, a trilogia como um todo, pega um bloquinho, uma caneta, anota as teorias, vai arriscando ali quando você vê que tá errado, o que você for pensando, porque eu achei que eu tinha acertado o plot da saga inteira umas 4 vezes. E no fim, nenhuma das 4 tava certa. Então, assim, mas vale muito a pena, apesar de ter me feito de trouxa. E o romance, quando ele vira só um romance, não um triângulo amoroso, ele vale a pena também, mas não é o foco da trilogia. Vai ler pelo suspense, porque vale muito a pena. Aí depois que eu terminei esses 3 livros, eu tava sentindo uma vontade de um leve romance, mas não tão leve assim. Aí eu peguei Colin Hoover. Eu tava lendo junto com a minha amiga a coleção de Hopeless, que é Um Caso Perdido, Sem Esperança, e depois vem os livros de conto, que se mistura com os personagens de todas as suas imperfeições, se não me engano é esse o nome. E aí tem 2 contos, que é Em Busca de Cinderela e Em Busca da Perfeição. Fui ler o nome do livro porque eu não tava lembrando. E os 2 contos foram muito curtinhos, muito rapidinhos. Os 2 juntos têm quase umas 300 páginas.
E eles são muito gostosinhos de ler. Mostra uma outra visão da relação da Queen e do Graham, que são os personagens de todas as suas imperfeições. E mistura, em Busca da Cinderela, a melhor amiga e o melhor amigo dos protagonistas de Um Caso Perdido e Sem Esperança. E tem uma conclusão de tudo que a gente descobre em Um Caso Perdido e Sem Esperança. Então foi bem gostoso. E foi ótimo pra me tirar de ressaca literária, porque eu tava querendo entrar depois de terminar Jogos de Herança, então me salvou, como sempre, livrinhos curtos e Colin Hoover me salvando. Aí, depois disso, eu fui pra um livro que eu tava doida pra ler, e eu vi que tinha audiobook no Libby. Então eu resolvi pegar, e foi A Maldição do Ex, que em inglês é The Ex-Hex. Inclusive, no Libby você só consegue ler livro em inglês, então já fica um aviso aqui, um spoiler, se eu fizer um vídeo, se vocês quiserem, sobre os audiobooks. Mas eu peguei o livro A Maldição do Ex. Eu comprei ele na Bienal, ano passado, no meio do ano passado. Não tinha lido ainda, mas eu só vi a gente falando bem. E assim, que comédia romântica com magia. E me lembrou muito Sabrina. Sabe a série Sabrina? Indico muito. Se vocês gostaram de Sabrina, leiam esse livro. Porque ele vai contar a história de duas pessoas que se envolveram 9 anos antes, que foi Rhys, o nome dele é Rhysand. Então assim, maravilhoso. O Rhys Penhallow, que ele vem de uma família de bruxos que fundou a cidade e é tipo o maioral ali da cidade que é meio uma mistura entre bruxos e pessoas sobrenaturais e seres humanos normais, que não tem nem ideia do que tá acontecendo na cidade. E a Vivi Jones, que é uma pessoa assim, ela tem magia, mas teoricamente é uma magia fraca, como todo mundo pensa. Ela não é de uma família muito poderosa. Só que ela e o Rhys se apaixonaram em um lindo verão. Até que ele resolve contar que ele estava prometido a casar com outra bruxa, porque o pai dele ainda era um mago antiquado e, por ser uma família renomada, ele não poderia ficar com uma pessoa qualquer como a Vivi, na concepção do pai dele. Só que ele não queria casar com outra pessoa porque ele queria Vivi. Então ele estava indo para a cidade do pai dele contar que ele não ia mais casar com a pessoa e ia ficar com a Vivi. Porém a Vivi surtou porque ela descobriu que ele estava noivo. E aí eles brigaram e eles nunca mais se encontraram. Mas no dia que eles brigaram, a Vivi, digamos que encheu um pouquinho a cara pra afogar as mágoas e decidiu amaldiçoar o Rhys. Só que ele nunca mais voltou pra cidade deles. Então, na cabeça dela não tinha funcionado. Até que ele volta pra reforçar a magia na região ali, porque tinha que ser a família dele pra fazer isso, alguém da família dele. E no momento que ele pisa na cidade, a maldição começa a funcionar. E ele e a Vivi se juntam pra tentar acabar com essa maldição. Só que eles descobrem muitos segredos de família e, inclusive, segredos do século XVIII da criação da cidade. E ao mesmo tempo que eles descobrem que, na verdade, o amor não tinha acabado, eles ainda se gostam muito. Porém, ainda tá aquele resquício de ódio da Vivi, então isso aqui é simplesmente maravilhoso, porque é um Enemies to Lovers com segunda chance, com magia, com suspense, digamos assim, porque tem uma mini investigaçãozinha, tem gatos falantes. Então, enfim, o que vocês estão esperando pra ler? Vão ler esse livro, ele é curtinho ainda e simplesmente incrível. Por favor, venham comentar comigo lá no Instagram ou no TikTok ou em qualquer rede social, que inclusive tá aqui na descrição, pra falar sobre esse livro, porque eu preciso comentar com outras pessoas. E aí, por último, o último livro do mês, que foi assim pra raspar o tacho e acabar, Tipo Eu e Você, que é um livro nacional, que inclusive eu marquei bem pouquinho, vai dar pra ver agora deu. Marquei bem pouquinho. Ele é um livro curtinho, ele tem quase 200 páginas. Ele foi lançado, inclusive, em março, pela Belle, com a editora Coerência, e eu recebi em primeira mão na semana do lançamento. E assim, gente, que livro gostoso. É um casal na época do colégio ali, último ano do ensino médio, que eles não se dão bem de cara. Literalmente, o primeiro encontro entre a Paula, que é a nossa protagonista, e o Rafa, foi o Rafa derrubando ela de bunda no chão, no meio do corredor, derrubando tudo que tava na mão dela, e falando, eu tô com muita pressa porque eu preciso resolver umas coisas na secretaria, se vira aí. E foi-se embora. Então a Paula já odiou o Rafael na hora, até ela descobrir que o Rafa era o amigo que veio transferido de São Paulo pro Rio de Janeiro, e era melhor amigo da Paula. Então eles foram obrigados a conviver no mesmo grupo de amigos por conta desse amigo em comum. Até que eles têm que fazer um trabalho juntos. Depois desse trabalho, eles têm que fazer uma viagem em grupo por conta desse aniversário, desse amigo em comum. Preciso falar mais alguma coisa que essa convivência forçada resultou em
os dois perceberem que sentiam atração um pelo outro. E assim, foi incrível o jeito que isso aconteceu, eu não tenho nem descrição pra isso aqui. Eu coloquei uma resenha mais completinha dele lá no perfil no Instagram, então tá aqui na descrição, quem quiser ir lá ver. Tem um pouquinho até da personalidade dos dois personagens. Mas eu indico muito esse livro, principalmente pra quem gosta de romance, quem quer sair de ressaca literária, porque, de novo, ele é curtinho, eu li isso aqui, eu leria facilmente em um dia, que eu li intercalado por conta do trabalho. Mas vale muito a pena, e ele é viciante, a escrita da Belle é muito boa e te transporta pra dentro do livro. Mas uma ressalva, é um livro na época de ensino médio, então assim, se você já gosta de livros mais adultos, um pouquinho mais pra fantasia, ou sei lá, espera um romance um pouquinho mais adulto, digamos assim, não seria o livro pra você. É um livro mais romance bobinho de sessão da tarde, sabe? Então, só dando um contexto pra ver se vocês gostariam ou não do livro. Mas essas foram as minhas leituras. Até que eu fiquei bem surpresa comigo esse mês, porque ler 6 livros em um mês não é muita coisa, não é meu feitio. Eu leio 4 e olha lá. E assim, ainda foram 6 físicos. Tudo bem que eu misturei formatos, mas foram leituras muito boas, no geral eu gostei bastante. E espero que o ritmo continue, porque eu tô gostando muito de voltar a ler do jeito que eu conseguia ler antigamente. E isso tá me fazendo muito bem. E, inclusive, não era a intenção do vídeo, mas vou deixar um ponto aqui. Não coloquem metas ou não se cobrem porque um amiguinho leu mais do que você. Se você consegue ler 2 livros, sei lá, 1 livro por mês, 2 livros por mês, já fico muito feliz. É muito bom. Só de você conseguir ler é maravilhoso. Não é porque eu consegui ler 6 livros esse mês que você precisa ler 8, que você precisa ler 6 também. Então, assim, não se compare com o amiguinho. Rotinas diferentes, estilos de vida diferentes, prioridades diferentes. E leitura tem que ser um negócio leve, tem que ser um negócio gostoso. Então, pra que forçar, não é mesmo? Enfim, essas foram as leituras desse mês, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo quais foram os livros que vocês leram esse mês, ou o livro que você favoritou esse mês, porque eu sou uma leitora curiosa, eu gosto de pegar indicação nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal pra continuar tendo conteúdo aqui da minha estante. E a gente vai se vendo por aí, inclusive nas outras redes, que já tá tendo conteúdo diário com o diário de leitura da minha atual leitura de abril. Então vai lá conferir. E é isso, gente. Beijo!